Você está em um lindo planeta com uma paisagem bem diferente. Ao seu redor há pessoas comuns caminhando nesse mundo exótico. Mas está tudo normal. Você mora aqui agora. A humanidade decidiu que era hora de deixar a Terra. E agora todos nós vivemos bem longe, em outra galáxia. Mas o que aconteceu com o nosso planeta de origem? Bem, nosso sistema solar tinha uma data de validade. Se passaram 7,5 bilhões de anos desde 2020. E o Sol começou a se expandir, engolindo os planetas um a um. Mercúrio, Vênus, Terra. Mas as condições de vida na Terra ficaram insuportáveis muito antes disso. Vamos voltar a essa época. Em 4,5 bilhões de anos, nossa galáxia vai passar por um acontecimento incrível. A galáxia Andrômeda nos atingirá com uma velocidade tremenda. Como resultado dessa colisão, algumas estrelas serão jogadas para longe, enquanto outras formarão novos sistemas solares. E o mais provável é que todos os seres vivos deixem de existir a partir da fusão das duas galáxias. É por isso que as pessoas resolveram arrumar suas coisas, entraram em espaçonaves de nova geração e partiram para partes longínquas do espaço em busca de um novo lar. Pode haver uma infinidade de planetas no universo nos quais os humanos podem, supostamente, viver. Um dos principais requisitos é que o planeta precisa orbitar uma estrela em sua zona habitável, ou seja, a temperatura precisa permitir que a água fique em estado líquido. Encontramos sistemas estelares parecidos com o nosso todos os anos, e recentemente descobrimos um bem pertinho de nós. Se trata da Próxima Centauri. Há pelo menos 2 planetas ao redor dessa anã vermelha, nos quais poderíamos habitar. Mas o problema é que esse sistema está a 4,2 anos-luz de distância. Então tivemos que dar uma olhadinha na nossa garagem e escolher um veículo que pudesse nos levar tão longe. O Saturn V é um foguete que foi usado para levar os humanos à Lua. Ele alcançava uma velocidade 30 vezes maior que a do som. Hoje temos tecnologias mais avançadas, como o foguete Falcon Heavy, da SpaceX. Porém, a velocidade ainda é praticamente a mesma. Esse foguete levaria cerca de 113 mil anos para nos levar à estrela mais próxima. Então, vasculhamos nossa garagem com mais cuidado e vimos o objeto espacial mais rápido já criado pelos humanos, a sonda Parker Solar. Sua velocidade é de 750 mil km por hora. Ela usa a gravidade do Sol para acelerar. Então, vamos supor que seja possível construir um foguete que consiga alcançar essa velocidade. Agora analisamos um mapa estelar, fazemos alguns cálculos, desenhamos diagramas e... 6.600 anos. Agora vamos olhar para os fótons. Eles são as menores partículas que viajam à velocidade da luz. E aí você pensa, será que dá para construir uma nave capaz de viajar tão rápido quanto um fóton? Até recentemente, viajar nessa velocidade era impossível. As leis fundamentais da física dizem que nenhum objeto com massa consegue acelerar tanto assim. Energia é necessária para acelerar a massa e para alcançar a velocidade da luz, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo. Precisamos de uma quantidade infinita de energia. Mesmo assim, isso é lento demais. Levante a cabeça e olhe para o Sol. Ele está tão perto de nós, mas a luz dele alcança nosso planeta em 8 minutos. É o tempo que você leva para passar pelo drive-thru e pegar seu hambúrguer. E uma jornada até a estrela mais próxima levaria 4,2 anos. Dá para se graduar na faculdade durante esse período. Mas podemos encontrar um jeito de driblar as leis da física e viajar mais rápido que a luz. Dobra espacial. Essa é uma tecnologia que manipula o espaço e o tempo para quebrar as leis do movimento. Na ficção científica, é um campo que envolve uma espaçonave como se fosse uma bolha ou uma concha e permite que ela exceda a velocidade da luz. Já temos uma tecnologia semelhante, a propulsão de Alcubierre. Como é impossível se movimentar na velocidade da luz no espaço-tempo normal, a nave precisa se mover comprimindo o espaço à sua frente e expandindo ele atrás de si. Aí não só a nave se movimentará, mas também o espaço-tempo dentro dessa bolha. Na verdade, isso permitirá que a espaçonave se movimente em qualquer velocidade até 10 vezes mais rápido que a velocidade da luz. Mas para dobrar o espaço-tempo, a nave precisa ser monstruosamente gigante. Precisamos de uma quantidade de energia comparada à quantidade de massa e energia do planeta Júpiter inteiro. Mas, em simpósios recentes, os cientistas começaram a dizer que existe esperança. Em 2069, a NASA planeja lançar uma missão interestelar para explorar planetas habitáveis fora do nosso sistema solar. Ainda não sabemos detalhes sobre essa missão,
Ela nem tem nome, mas será uma homenagem ao 100º aniversário da missão Apollo, que foi a primeira missão tripulada a pousar na superfície lunar. Nesse lugar, próximo de Pasadena, na Califórnia, um pequeno grupo de cientistas do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA está fazendo de tudo para que a missão aconteça. E seus últimos cálculos fizeram com que todos gritassem Eureka! Parece que o anel ao redor da nave, que seria responsável por criar o famoso campo de dobra, não deveria ser perfeitamente redondo como eles pensavam. Ele precisa ter o formato parecido com o de um donut. Isso vai simplificar muito o design e a construção da nave. E a melhor parte é que, para testar essa tecnologia, uma espaçonave do tamanho da sonda Voyager 1 é suficiente. Agora os pesquisadores estão tentando alcançar pelo menos 10% da velocidade da luz e lançar a sonda para o sistema estelar Alpha Centauri. Nesse caso, para cobrir a distância de 4,4 anos-luz, a sonda precisará de 44 anos. Para se ter uma ideia, a missão Voyager 1 foi lançada em 5 de setembro de 1977. Em 43 anos, ela viajou cerca de 22,5 bilhões de quilômetros e é o objeto mais remoto feito pelo homem. É também o mais solitário no universo. A Voyager 1 já deixou as fronteiras do nosso sistema solar há muito tempo e está em constante movimento dentro do espaço sideral. Mas fique sossegado, pois os cientistas têm mais algumas ideias em seus laboratórios secretos. Dizem que agora eles sabem como alcançar a velocidade da luz. A Associação Espacial está considerando a possibilidade de lançar pequenos drones movidos a laser. A força nuclear, bem como as colisões da matéria e antimatéria, podem fornecer energia suficiente para acelerar o objeto à velocidade da luz também. Mas seus colegas de um laboratório próximo estão trabalhando duro para implementar outra tecnologia, a propulsão a íon. Ela usa partículas de gás aceleradas pelo campo elétrico. Resumindo, seu foguete comum é uma fera na estrada. Ele afunda o pé no acelerador e queima um monte de combustível para atingir a velocidade que precisa. Mas a propulsão a íon é como uma velha senhora dirigindo cuidadosamente. Ela pisa no acelerador devagar para ganhar velocidade. Na escola espacial, a velha senhora terá mais eficiência e conseguirá dirigir mais além do que o cara pé quente. É nisso que os cientistas estão de olho. Mesmo assim, um número incerto de anos passará até que surja uma forma de implementar a dobra espacial ou a propulsão a íon. Queremos fazer com que a humanidade seja interestelar, mas primeiro precisamos mantê-la viva. Agora estamos desenvolvendo tecnologias para enviar a primeira missão tripulada para Marte. A colonização de Marte será o primeiro passo para virarmos interestelares. Será uma espécie de ensaio antes de colonizar planetas distantes. Precisamos entender que, embora as condições de vida dos exoplanetas possam ser parecidas com as da Terra, ainda teremos que terraformá-las. Temos que testar nossa tecnologia em Marte para fazer com que a temperatura de lá seja igual à nossa. Também precisamos aumentar a pressão atmosférica para que a água possa existir em estado líquido e criar uma camada de ozônio que nos protegerá da radiação solar. Depois disso, conseguiremos respirar livremente na superfície do planeta vermelho, sem precisar usar roupas espaciais. É preciso dominar essas tecnologias antes de criar uma dobra espacial de verdade. Alguns séculos atrás, as pessoas navegavam pelos oceanos e foram aperfeiçoando suas embarcações para explorar o nosso planeta completamente. Agora, seremos a geração que construirá novas embarcações para travar longas jornadas fora da Terra. A dobra espacial abrirá horizontes incríveis para nós. Olhe para nossa galáxia. Há inúmeras estrelas nela. Ao redor de cada uma delas pode haver planetas e em alguns deles pode haver vida. A dobra espacial nos fará entrar em contato com essas formas de vida e explorar nossa galáxia muito mais rapidamente. Esse futuro já está perto. Daqui a pouco, teremos a chance de nos juntar aos cientistas, vestir nossas roupas espaciais e viajar para a imensidão do espaço em busca de novas aventuras. Existe um mega-sol gigante no centro da nossa Via Láctea? Na verdade, os cientistas pensaram que sim por um tempo, pois esse é o lugar mais brilhante da galáxia. Ele tem milhões de estrelas agrupadas em uma pequena área que é chamada de bojo galáctico. Ali, há milhões de estrelas a mais por ano-luz do que qualquer outra parte da galáxia e pode ser 10 milhões de vezes mais denso do que a nossa parte da vizinhança. Em alguns casos, as estrelas nessa região estão separadas por apenas 5 dias-luz. É como se houvesse outra delas em nosso sistema solar um pouco mais distante do que Plutão em uma escala espacial. Mas por que esse lugar é tão denso?
Quando as galáxias se formam, uma grande quantidade de gás e poeira se junta sob a força da gravidade. Esse material se acumula e acaba formando estrelas. A gravidade e o momento angular se equilibram e a galáxia começa a se parecer com um disco plano, com um núcleo denso bastante brilhante e protuberante. As estrelas vivem suas vidas confortáveis e, quando chegam ao fim, entram em colapso sob seu próprio peso. E então, forma-se o buraco negro. Os buracos negros adoram comer tudo ao seu redor, e quanto mais comem, maiores ficam. E que lugar é mais perfeito para um bom jantar do que o centro da galáxia, onde todas as coisas do espaço estão reunidas? Assim, ele começa a se alimentar do gás e da poeira ao redor, formando um disco de acreção. À medida que esse material entra em uma espiral em direção ao buraco negro, este se aquece e emite muita energia, o que torna o centro da galáxia ainda mais brilhante. É por isso que é possível encontrar buracos negros supermassivos e bojos galácticos nos centros de todas as galáxias. O que fica no centro da galáxia se parece um pouco com uma elipse. Esse é um bojo clássico. As estrelas de lá não são como o nosso Sol. Elas se movem aleatoriamente em todas as direções e planos possíveis. Além disso, todas vão em velocidades diferentes. Portanto, a gravidade está enlouquecendo ali, e isso faz com que o bojo se pareça mais com uma esfera ou uma elipse. Como foram as primeiras áreas a se formar, elas têm algumas das estrelas mais antigas de nossa galáxia, mas também há alguns locais de origem delas e muitas mais jovens e maciças com menos de 100 milhões de anos. À medida que nos afastamos do centro, as coisas ficam um pouco mais calmas. As estrelas começam a girar uniformemente e se tornam estáveis. Nesse momento, a Terra está em um dos braços espirais da Via Láctea chamado Braço de Órion, bem distante do bojo galáctico. Em nossa parte da vizinhança, as estrelas geralmente estão a cerca de 4 ou 5 anos-luz de distância. Isso significa que a maior parte de uma galáxia é, na verdade, apenas espaço negro e vazio. Nosso buraco negro é chamado de Sagitários A. É um monstro com cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol e cerca de 51 milhões de quilômetros de tamanho, quase a mesma distância entre Mercúrio e o Sol. Mas não se preocupe, ele não está atraindo a Via Láctea para dentro e não vai nos devorar. Esses buracos negros são, na verdade, muito pequenos em comparação com toda a galáxia, portanto só podem comer o que estiver por perto. No momento, muitas estrelas orbitam Sagitários A. E embora emita uma enorme quantidade de energia, não podemos ver sua luz da Terra sem muito esforço científico. Mas por que não vemos o centro em si? O bojo galáctico é tão brilhante que, embora esteja a 26 mil anos-luz de distância, deveríamos vê-lo brilhando intensamente em nosso céu, mas não conseguimos. Na verdade, tudo isso se deve à poeira espacial. Há muita dela entre nós e o núcleo, o que absorve a maior parte da luz visível. Só podemos observar o núcleo galáctico usando outros tipos de luz, como o infravermelho próximo, raios gama e assim por diante. A NASA tem imagens do núcleo em diferentes tipos de luz e elas mostram como o centro é assustadoramente brilhante sem a poeira bloqueando nossa visão. Mas nem todas as regiões brilhantes são bloqueadas por gás e poeira. Por exemplo, quando olhamos para aglomerados densos como o Messier 13, as estrelas estão tão próximas umas das outras que parecem apenas uma mancha branca. A maioria dos nossos telescópios não consegue separá-las umas das outras. A galáxia satélite M32, nossa vizinha perto da galáxia de Andrômeda, tem cerca de 84 estrelas por ano-luz. É tão densa que elas não podem ser decifradas nem mesmo pelo telescópio espacial Hubble. Para se ter uma ideia, nosso sistema solar tem 2 anos-luz de comprimento. Veríamos cerca de 168 estrelas do lado de fora de nossa janela se estivéssemos lá. A nossa mais próxima é a Alpha Centauri, que está a cerca de 4 anos-luz de distância do Sol. Se estivesse a apenas alguns dias-luz, brilharia muito mais do que a Lua cheia. Portanto, se de alguma forma conseguíssemos sobreviver em regiões estelares loucamente densas, o céu seria branco o dia todo. Mas é improvável que consigamos chegar lá. À medida que nos aproximamos do centro da Via Láctea, as chances de encontrar vida se tornam muito pequenas. A gravidade das estrelas está enlouquecendo com movimentos caóticos, de modo que quase não há planetas por perto. Nesses planetas milagrosos que resistem, a radiação dos raios cósmicos está disparando. Explosões de supernovas e colisões de estrelas próximas tornaram-se uma ocasião cotidiana, e todo o gás ao redor torna basicamente impossível respirar ou até mesmo enxergar corretamente.
Ao mesmo tempo, à medida que nos afastamos, há menos estrelas ao redor. Elementos muito úteis para a vida, como o carbono, o oxigênio e o ferro, são produzidos por elas e, portanto, também diminuem. O excesso de radiação é terrível, mas se ela for muito baixa, significa que não há energia suficiente para suportar reações químicas, como a fotossíntese. É por isso que, se houver vida extraterrestre, ela provavelmente estará em algum lugar no meio de diferentes galáxias. Mas algumas galáxias obtêm seu brilho de um chamado núcleo galáctico ativo. Essas são regiões extremamente energéticas no centro de algumas galáxias e brilham muito mais do que qualquer estrela que se possa imaginar, embora isso aconteça principalmente apenas em determinadas partes do espectro eletromagnético. O brilho não vem das estrelas, mas do disco de acreção em torno de seus buracos negros supermassivos. À medida em que o material cai lentamente em um buraco negro, se reúne em torno dele e cria esse disco plano e giratório de gás, poeira e outros materiais. Como a gravidade e o atrito são insanos, esse disco se aquece e começa a emitir enormes quantidades de energia. Além disso, gira incrivelmente rápido, quase a velocidade da luz. Por isso, as colisões acontecem o tempo todo e são inimaginavelmente poderosas. Elas liberam quantidades ainda maiores de energia. A maioria das galáxias não tem um núcleo ativo. Aquelas que têm, como a M87 na constelação de Virgem, são chamadas de ativas. Há também diferentes tipos de núcleos ativos, como as galáxias Seyfert, as radiogaláxias e, finalmente, os vencedores de nossa competição de brilho espacial, os quasares. Imagine coisas tão brilhantes que podem ofuscar toda a galáxia a que pertencem. Os quasares são um tipo específico de núcleo galáctico ativo, a forma mais extrema e luminosa. Eles pertencem aos buracos negros supermassivos, os maiores do nosso universo. E são como uma combinação de várias coisas. Em primeiro lugar, são os discos de acreção mais brilhantes do nosso mundo, devido ao fato de seus buracos negros gigantescos comerem tudo ao redor. Mas eles têm algumas características interessantes. Por exemplo, jatos poderosos de partículas que saem dos polos do buraco negro quase à velocidade da luz. Esses jatos aumentam o brilho do quasar, embora só possam ser vistos em comprimentos de onda de rádio. A energia que emitem é tão intensa que podem ser vistos a bilhões de anos-luz de distância. No entanto, o quasar mais próximo de nós está a 600 milhões de anos-luz de distância, portanto, não podemos vê-los com telescópios de quintal. Assim, quando olhamos para uma galáxia por meio de um telescópio, geralmente vemos apenas o núcleo mais brilhante, não as partes externas. Infelizmente, nossos olhos não foram feitos para ver coisas como o núcleo galáctico ativo. Assim, essas estrelas são as coisas mais brilhantes que podemos enxergar. Mas que bela visão é essa? Nos últimos anos, os cientistas fizeram duas descobertas revolucionárias sobre nosso universo. Graças às novas tecnologias, olhamos para o passado distante e aprendemos algo que pode mudar nossa compreensão do universo para sempre. Quais são essas descobertas e o que elas significam para nós? Vamos descobrir. Recentemente, revelamos a primeira imagem colorida do telescópio espacial James Webb. É uma foto alucinante que captura milhares de galáxias antigas. Essa luz mais antiga documentada na história do universo data de mais de 13 bilhões de anos atrás. Isso é apenas 600 milhões de anos após o Big Bang. É como dar uma espiada no álbum de bebê do universo. Mas isso foi apenas o começo. Os astrônomos esperavam ver algumas galáxias minúsculas e jovens, mas o que encontraram foi uma verdadeira surpresa, impossivelmente maciça. E tudo isso a partir de apenas um pequeno ponto vermelho. O principal autor do estudo, Ivo Labé, estava trabalhando no computador como de costume e de repente obteve dois números. Idade, 13,1 bilhões de anos. Peso, 100 bilhões de estrelas. Quando percebeu o que isso significava, quase cuspiu seu café. Mas esse ponto vermelho foi apenas o começo. No dia seguinte, eles encontraram mais 5 galáxias iguais a essa. Na verdade, essas 6 galáxias maciças são tão antigas quanto a própria Via Láctea. Toda a equipe de pesquisa ficou incrédula. Eles pensaram, peraí, o quê? Elas não poderiam ser tão maduras tão cedo no tempo. Será que cometemos um erro? Mas não, o telescópio espacial James Webb, o novo cara legal do bloco espacial, tem sérias habilidades. Ele pode ver através de nuvens de poeira com sua visão infravermelha e detectar galáxias que antes eram invisíveis. Esqueça o Hubble, tem um novo observador de estrelas na cidade. Mas por que isso abalou tanto as coisas? Porque essa descoberta afeta a nossa compreensão de como as galáxias se formaram.
Vamos tentar explicar. Há muito tempo, 13,8 bilhões de anos atrás, para ser preciso, nosso universo nasceu. Ele ficou relaxando por um tempo e então começou a formar as primeiras galáxias. E essas galáxias estavam cheias de gás e poeira. Por fim, esse gás começou a se transformar em estrelas. Algumas galáxias eram mais maciças e tinham mais estrelas, e outras eram mais leves e quase não tinham estrelas. De qualquer forma, todas elas cresceram gradualmente. As estrelas nelas nasceram lenta e suavemente. É assim que nossos modelos atuais explicam esse fato. Mas essas novas observações do telescópio espacial James Webb mostram uma surpresa inesperada. Parece que, mesmo no início do universo, nossos antigos amigos tinham muitas estrelas, mais do que esperávamos. Se for esse o caso, então essas galáxias são como os superdotados do universo. Elas pularam a fase de crescimento pequeno e gradual e foram direto para serem gigantescas rompedoras do universo. De acordo com o nosso modelo cosmológico atual, elas nem deveriam existir, mas existem. Portanto, parece que após o Big Bang, as estrelas estavam se formando muito mais rápido do que pensávamos, o que é muito estranho. Isso pode significar que há algo faltando em nossa compreensão da formação das galáxias. Como você pode ver, essas rompedoras do universo estão realmente fazendo jus ao nome, causando um possível consenso total entre os cientistas. O universo estava tipo, ei, estou prestes a virar os modelos cosmológicos de cabeça para baixo. Mas não devemos tirar conclusões precipitadas. Há muitas teorias que poderiam explicar essas descobertas surpreendentes sem quebrar o modelo padrão. Por exemplo, talvez a luz que estamos vendo não esteja vindo de estrelas, mas de discos rodopiantes de destruição em torno de buracos negros supermassivos. Essas bestas cósmicas colossais podem engolir a matéria e cuspir um espetáculo de luz deslumbrante. E o olhar aguçado do telescópio James Webb está detectando esses enigmáticos discos de acreção como nunca antes. Ou talvez essas galáxias possam estar brincando de esconde-esconde conosco. Talvez haja algo mais na história que ainda não vimos. Afinal de contas, o universo é vasto e misterioso, e nós apenas começamos a arranhar a superfície. Opa! Precisamos ir mais devagar aqui. Antes de tentarmos explicar tudo isso, precisamos confirmar se essas galáxias antigas são realmente tão antigas assim. Embora mesmo que sejam apenas buracos negros supermassivos, isso ainda mostra uma mudança surpreendente. Teremos que esperar cerca de 1 ano para descobrir. Uma coisa é certa: o telescópio espacial James Webb definitivamente nos ensinou uma lição valiosa. Espere o inesperado. E esse é apenas o começo do inesperado. A equipe de Yves Labbé não foi a única a fazer uma descoberta tão grande. Tem também uma equipe que afirma ter desvendado os segredos do passado do universo, e isso vale 2 prêmios Nobel. Saia da frente, telescópio espacial James Webb, porque essa descoberta veio de uma antena que é menor do que uma geladeira e custa menos de 5 milhões de dólares. Isso é que é caça às pechinchas espaciais. Os astrônomos captaram esse sinal que trouxe algumas surpresas. Ele estava vindo das primeiras estrelas do nosso universo, na época em que elas estavam apenas começando a cintilar. Diga oi para nossos ancestrais celestiais novamente. No entanto, o sinal era bem estranho. As temperaturas eram anormalmente baixas e havia uma onda pronunciada que deixou os astrônomos encucados. Tem uma teoria. A matéria escura pode ter aprontado algumas, e se esse for o caso, então podemos estar realmente à beira de uma grande descoberta. Imagine que você está olhando para o céu noturno repleto de estrelas, mas há algo mais lá que você não consegue ver. É como um manto invisível que cobre todo o universo. Os cientistas chamam esse material misterioso de matéria escura. Essa matéria é como o fantasma do nosso mundo. Ela não emite, absorve ou reflete nenhuma luz. Não podemos vê-la com telescópios, nem com nossos olhos. É por isso que a chamamos de matéria escura. Mas se não podemos detectá-la de forma alguma, como sabemos que ela existe? Por causa de sua atração gravitacional. Um dia percebemos que nossa compreensão de como as galáxias foram criadas estava incorreta. De acordo com nossos cálculos, elas deveriam ter sido um gás caótico, mas algo as manteve unidas, transformando-as em espirais, como um tipo de cola invisível. Então pensamos, talvez essa cola invisível realmente exista? Se a Lua fosse invisível, ainda assim suspeitaríamos que ela existe em algum lugar porque sua gravidade afeta as marés na Terra. Esse também é o caso da matéria escura. Sua gravidade influencia o movimento das galáxias e de outros objetos cósmicos. De fato, a matéria escura constitui uma grande parte do universo, cerca de 27% dele.
Além disso, a matéria normal que podemos ver, como estrelas, planetas e galáxias, representa apenas cerca de 5% do universo. Portanto, embora não possamos ver a matéria escura, na verdade há mais dela no universo do que tudo o que podemos ver. Os cientistas ainda estão tentando descobrir se a matéria escura existe e do que ela pode ser feita. Algumas teorias sugerem que ela poderia ser composta de partículas exóticas que são diferentes das partículas com as quais estamos acostumados. Outras afirmam que pode ser algum tipo de matéria estranha, não descoberta, que não interage com a luz de forma alguma. De qualquer maneira, é um mistério intrigante. E se algum dia confirmarmos a existência da matéria escura, nossa compreensão do mundo mudará para sempre. Portanto, agora você pode entender por que a comunidade científica está tão empolgada. Se essa descoberta for confirmada, teremos a primeira prova real da existência da matéria escura. Tal descoberta pode ser ainda mais importante do que o próprio Big Bang, porque, como dizem os astrônomos, somos feitos de matéria estelar e, portanto, estamos vislumbrando nossa origem. Mas, é claro, ainda temos que esperar e explorar tudo isso em detalhes. Na ciência, nunca devemos nos apressar em tirar conclusões. E enquanto os cientistas estudam esse material, nós estaremos aqui, na ponta dos nossos assentos, esperando o próximo sucesso de bilheteria espacial. O universo nunca deixa de nos surpreender com suas maravilhas. Quem diria que uma antena tão pequena e humilde poderia revelar tais segredos cósmicos? Isso só mostra que, na vastidão do espaço, até mesmo as menores descobertas podem ter um maior impacto. Continue olhando para cima e quem sabe quais outras surpresas cósmicas estão esperando para serem descobertas. Não era para elas existirem. Ninguém esperava encontrá-las. Os cientistas não conseguem explicar como elas se formaram, e ainda assim, o telescópio espacial James Webb as encontrou. Essas 6 galáxias, tão maciças quanto a nossa Via Láctea, estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Elas estão tão distantes de nós que parecem pequenos pontos avermelhados, mesmo para esse telescópio extremamente potente. Os astrônomos analisaram a luz proveniente dessas galáxias e estimaram sua idade. Elas surgiram de 500 milhões a 700 milhões de anos após o Big Bang. Até agora, nada de surpreendente. Galáxias tão jovens não são exatamente raras. Os cientistas acham que os primeiros aglomerados de estrelas podem ter surgido logo depois que o universo deixou a chamada Idade das Trevas. Esses foram os primeiros 400 milhões de anos de sua existência. Naquela época, apenas uma espessa névoa de átomos de hidrogênio preenchia o cosmos. O que é extremamente bizarro nessas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que as habitam. Mas isso não coincide com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Além disso, não coincide com as observações anteriores feitas pelo telescópio espacial Hubble, o antecessor menos potente do Webb. Então, de acordo com os cientistas, como deveriam ser as primeiras galáxias? A resposta é simples: jovens e pequenas. E, de fato, anteriormente, a maioria das galáxias dos primeiros universos que encontramos eram apenas bebês espaciais, azuis e pequenas. Elas pareciam ter surgido da sopa cósmica primordial há pouco tempo e ainda estavam construindo suas primeiras estrelas e outras estruturas. A maioria das estrelas jovens é, na verdade, azul. À medida que envelhecem, elas adquirem um brilho mais avermelhado depois de queimar seu combustível estelar e esfriar. É por isso que os astrônomos não estavam preparados para ver estrelas velhas e vermelhas nas galáxias antigas que o telescópio James Webb foi construído para descobrir. Outra coisa que eles não estavam preparados para detectar eram galáxias mais massivas do que 1 bilhão de sóis. Mesmo assim, isso aconteceu. As galáxias mais maciças descobertas recentemente parecem ter massas apenas 2 ou 4 vezes menores do que a da Via Láctea. E o mais surpreendente é que essas galáxias já eram desse tamanho quando o universo tinha apenas 3% da sua idade atual. Mas antes que os astrônomos comecem a reescrever suas teorias, tentando explicar como galáxias tão grandes se formaram tão rapidamente após o Big Bang, precisamos ter certeza de que o que estamos vendo não é outro fenômeno espacial. Mesmo assim, a maioria das teorias alternativas também precisa de conceitos totalmente novos. Uma delas é a seguinte:
Talvez as estrelas no início do universo emitam luz de alguma forma incomum e exótica. E como os astrônomos não sabiam disso, não incluíram essa possibilidade em seus modelos. Ou nossa compreensão de como as estrelas se formam pode não ser aplicável ao universo primitivo. Se qualquer uma dessas teorias se revelar verdadeira, ela derrubará completamente nossa compreensão da formação de estrelas. Agora, que tal falarmos mais sobre o dispositivo que ajudou os astrônomos a descobrir essas galáxias bizarras? O telescópio espacial James Webb é um equipamento absolutamente impressionante que é cerca de 100 vezes mais potente do que o telescópio espacial Hubble. E este último observou lugares que estão a 13,4 bilhões de anos-luz de distância. O telescópio James Webb também tem um preço elevado, para dizer o mínimo. Embora originalmente o custo do telescópio tenha sido estimado apenas entre 1 bilhão e 3,5 bilhões de dólares, todo o processo de desenvolvimento custou cerca de 10 bilhões de dólares. Para efeito de comparação, a NASA desembolsou 4,7 bilhões de dólares para construir e lançar o telescópio Hubble, e foi mais de 1,1 bilhão de dólares para consertá-lo em órbita. Embora o telescópio espacial James Webb tenha 3 andares de altura e o tamanho de uma quadra de tênis, seus espelhos são os mais leves de todos os tempos. Durante o processo de fabricação, eles sofreram uma redução de 92% no peso. Quando você olha para eles, os espelhos do telescópio parecem ser de ouro, mas na realidade eles são feitos de berílio. Esse é um metal cinza-aço leve e quebradiço. De fato, a cada espelho é aplicado um revestimento de ouro, mas eles não podem ser produzidos inteiramente de ouro, pois esse material precioso tende a se expandir e contrair mesmo com pequenas mudanças de temperatura. Portanto, a quantidade total de ouro no telescópio espacial James Webb é de menos de 57 gramas, ou seja, uma peça de ouro do tamanho de uma bola de golfe. E as placas de ouro que cobrem o espelho têm apenas 1000 átomos de espessura. Quanto às capacidades do telescópio, ele seria capaz de ver claramente uma moeda de 1 centavo americano a 38 quilômetros de distância e uma bola de futebol a 547 quilômetros de distância. O lado do telescópio do James Webb está se resfriando e sua temperatura não ultrapassa 223 graus Celsius negativos. Isso é frio o suficiente para tornar o nitrogênio líquido. Um escudo solar verdadeiramente enorme, com 5 camadas, envolve o telescópio e reflete o máximo de luz solar possível, permitindo que o telescópio permaneça frio. Acredita-se que o Webb seja capaz de detectar água em exoplanetas distantes. Há muito tempo, os astrônomos vêm descobrindo planetas em órbita de estrelas fora do sistema solar por meio do monitoramento de pequenas quedas na luz das estrelas. Essas quedas acontecem quando planetas passam na frente delas. Além disso, é possível ler assinaturas únicas na luz, o que pode nos informar sobre a composição química dos planetas. E as assinaturas mais fortes e mais legíveis ocorrem no espectro infravermelho. E adivinhe só, o James Webb tem instrumentos de infravermelho de última geração. Eles podem ajudar os cientistas a detectar novos planetas e até mesmo identificar a presença de água neles. O telescópio foi lançado próximo ao Equador porque a Terra gira um pouco mais rápido lá, e isso deu um impulso extra ao foguete. Quando o telescópio espacial James Webb ficar sem combustível, ele continuará orbitando o Sol indefinidamente. Por outro lado, embora o telescópio não tenha sido projetado para receber manutenção ou atualização, ele pode ser reabastecido com a ajuda de robôs. Isso estenderia sua vida útil. É interessante notar que, a princípio, os astrônomos tinham certeza de que encontrar algo interessante com a ajuda do James Webb levaria tempo. Eles achavam que as primeiras galáxias descobertas seriam tão pequenas e escuras que o telescópio só encontraria alguns candidatos remotos, na melhor das hipóteses. Mas as coisas não saíram como planejado. Assim que as primeiras imagens foram divulgadas, os cientistas começaram a encontrar inúmeras galáxias, brilhantes, grandes e impressionantemente antigas. A competição ainda continua. Um grupo de pesquisa após o outro encontra novos mundos que quebram recordes. Um astrônomo chegou a dizer que o mundo científico estava surtando, pois ninguém esperava resultados tão impressionantes. Um dos principais objetivos do telescópio Webb é observar a luz das primeiras estrelas e galáxias do universo. Infelizmente, quanto mais distante um objeto estiver, mais rápido ele estará se afastando de nós. E quanto mais tempo a luz tem de viajar, mais ela se estende em direção ao lado infravermelho do espectro.
Isso é chamado de desvio para o vermelho na astronomia. Mas graças ao seu equipamento de infravermelho, o James Webb pode revelar mundos antes invisíveis para nós. Assim, graças a esse telescópio, conseguimos ver galáxias incrivelmente distantes que nasceram há cerca de 13,8 bilhões de anos. Isso significa que a luz detectada pelo telescópio Webb levou mais de 13 bilhões de anos para chegar à Terra. Você consegue imaginar isso? Mas uma dessas galáxias se destaca das demais. Ela parece ser a galáxia mais antiga que os astrônomos descobriram até agora. Ela é chamada de Glass Z13 e data de apenas 13 milhões de anos após o Big Bang. A galáxia mais antiga identificada anteriormente pelos cientistas, a GNZ11, foi encontrada pelo telescópio espacial Hubble e data de 400 milhões de anos após o Big Bang. Durante essa era pouco explorada, as primeiras galáxias e estrelas começaram a aparecer. Mas como exatamente esse processo se desenrolou? Ninguém sabe ao certo, ainda. Ele pode ter dependido das leis de alguma física exótica, incluindo a influência da matéria escura e da energia escura, ou alguma comunicação pouco investigada entre gás, poeira e luz das estrelas. Com a ajuda do telescópio Webb, os cientistas agora podem testar sua teoria sobre o que estava acontecendo lá fora após o nascimento do universo. No coração da galáxia há um objeto misterioso como nenhum astrônomo jamais viu. Ele se espalha pelo céu como uma estrela cadente sob o efeito de cafeína. Então, o que é essa misteriosa bolha e como ela está relacionada ao buraco negro no centro da nossa galáxia? Vamos descobrir. Esse objeto é chamado de X7. É a misteriosa bolha que está rondando o buraco negro supermassivo da nossa galáxia há décadas. Alguns até dizem que está à espreita por lá há centenas de anos. Sabemos algumas coisas sobre o X7. Por exemplo, ele pesa cerca de 50 vezes mais que a Terra. Pode parecer muito se você for um terráqueo, mas no espaço, isso é como uma gota no oceano. O X7 também está se movendo muito rápido, a velocidades de até 1.126 km por hora. Isso é mais rápido do que você tentando pegar a última fatia de pizza antes que seu colega de quarto a pegue. Mas o que é isso, afinal? Uma estrela mágica que nunca vimos antes? Uma nave espacial extraterrestre? Bem, existem algumas teorias relacionadas ao futuro destino trágico da bolha. Infelizmente, os dias do X7 estão contados. Atualmente, ele está em uma órbita elíptica de 170 anos em torno do buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea. Mas não vai conseguir chegar tão longe. A cada ano, está se aproximando cada vez mais do buraco negro. Em apenas alguns anos, o X7 se tornará espaguetado. Sim, esse é um termo científico real e finalmente será sugado para nunca mais ser visto. Existem buracos negros supermassivos no centro de todas as galáxias, inclusive na nossa própria Via Láctea. Esses buracos negros são tão grandes que distorcem o espaço-tempo, fazendo com que as estrelas próximas orbitem em torno deles a velocidades incríveis. Eles funcionam como aspiradores de pó cósmicos que sugam tudo e qualquer coisa que se aproxime o suficiente. O buraco negro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A*. Parece o nome de uma celebridade chique de Hollywood, não é mesmo? Mas esse objeto celeste é muito mais impressionante do que qualquer mero mortal. Ele é cerca de 4 milhões de vezes mais maciço do que o nosso Sol, o que significa que provavelmente poderia comer todo o nosso sistema solar no café da manhã. Mas não se preocupe, esses buracos negros podem parecer realmente assustadores, mas na realidade são pequenos demais para competir com uma galáxia inteira. Eles apenas sugarão algumas das estrelas mais próximas, e isso é tudo. Além disso, o Sagittarius A* não parece ter um apetite muito bom. Ele tem estado bastante quieto ultimamente, o que é uma boa notícia para nós. Mas, mesmo que fosse muito ganancioso, ele não representaria nenhuma ameaça para nós. Esse buraco negro está a mais de 26 mil anos-luz de distância. Da Terra, podemos vê-lo na constelação de Sagitário. Em 2022, a Event Horizon Telescope Collaboration divulgou a primeira imagem do Sagittarius A*. Foram necessários anos de colaboração e tecnologia para capturar essa imagem impressionante. E esta é a nossa segunda foto de um buraco negro na história. A primeira foi divulgada em 2019 e mostrava o buraco negro supermassivo M87*. Sim, ambos têm estrela em seus nomes. Não tente encontrar um sentido nisso.
De qualquer forma, você deve se lembrar dessa foto como a primeira imagem de um buraco negro de todos os tempos. Ela se tornou viral na internet, e esse buraco negro, M87 Star, localizado na galáxia Messier 87, é muito mais assustador do que o Sagitários A Star. Você achava que 4 milhões de massas solares eram impressionantes? Então que tal 2,5 bilhões de massas solares? O M87 é um verdadeiro monstro. Ele também é conhecido por seus poderosos jatos de plasma, que são tão energéticos que se estendem por milhares de anos-luz a partir do centro do buraco negro. Se o M87 fosse um super-herói, seria o Homem de Ferro com seus feixes de repulsão a todo vapor. Tecnicamente, não é possível tirar uma foto de um buraco negro, pois ele é, bem, super escuro. Nenhuma luz pode escapar do seu alcance, mas o anel laranja brilhante nessa foto mostra a matéria que circunda o Sagitários A Star. É o chamado disco de acreção, um disco giratório de gás quente que gira em torno do centro, aquecendo-se a milhões de graus no processo. É como um vórtice de fogo gigante, mas sem escapatória, e a sombra no centro indica o próprio buraco negro. Dentro dessa sombra há um horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o limite ao redor do buraco negro, além do qual nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração gravitacional. É o ponto de não retorno, onde a força gravitacional é tão forte que nem mesmo o objeto mais rápido do universo, a luz, consegue escapar. Depois de cruzar o horizonte de eventos, você está condenado a cair em direção ao centro do buraco negro, onde as leis da física, como as conhecemos, se desfazem. E esse é exatamente o destino que aguarda nosso infeliz X7. Nesse momento, a bolha pura está sendo esticada e puxada por poderosas forças de maré. A propósito, antes de encontrar sua morte prematura, espera-se que o X7 dê um pequeno show. Sua maior aproximação com o buraco negro, chamado Periastro, está prevista para 2036. E quando ele finalmente for despedaçado pelas forças gravitacionais do Sagitários A Star, talvez haja alguns fogos de artifício muito legais para ver. Mas isso não é o mais importante. A parte engraçada é que o futuro fim do X7 pode nos ajudar a finalmente entender o que raios é essa coisa. Uma equipe de cientistas tem estudado como uma estranha bolha orbita o buraco negro. Foi então que descobriram que o X7 se esticou até quase o dobro de seu comprimento inicial. E o que isso significa? Bem, isso sugere que o X7 provavelmente é feito de detritos ejetados durante uma recente colisão entre duas estrelas. Sim, você ouviu direito, um acidente de carro espacial. Imagine o seguinte, duas estrelas se apaixonam e começam a circular uma em torno da outra por muitos anos. Depois disso, elas finalmente se fundem. Nesse momento, elas ejetam toneladas de gás e poeira. E talvez essa dança cósmica tenha criado nosso bebê bolha X7. É basicamente como as migalhas deixadas na mesa após um gigantesco banquete espacial. Algo como isso é, na verdade, bastante comum, especialmente em torno de buracos negros. É como um para-choque galáctico que envia detritos para todos os lados. Na verdade, o universo está cheio de bolhas misteriosas. Eles são chamados de objetos G. Não são os G-Men do filme Homens de Preto, mas são igualmente misteriosos e evasivos. Esses tipos têm intrigado os astrônomos há mais de 20 anos. Eles se parecem com nuvens de gás, mas se comportam como estrelas. É como se não conseguissem decidir se querem ser uma nuvem ou uma estrela. Vamos lá, pessoal, decidam-se! Os objetos G se esticam no ponto mais próximo do buraco negro central, mas saem intactos, como um elástico que se estica, mas não se rompe. Os cientistas acreditam que eles são as estrelas que se fundiram em uma só, e ao fazer isso, também produzem uma enorme nuvem de gás que esconde o resultado da visão. É como quando você está usando um suéter volumoso para que ninguém saiba que você engordou alguns quilos a mais. E então, um estudo publicado em 2021 descobriu que um desses objetos, G2, era na verdade uma nuvem molecular que escondia 3 estrelas bebês. Isso aqui é uma reviravolta na história. Mas o X7 é a ovelha perdida da estranha família de bolhas. Ele é significativamente diferente dos objetos G, como o primo estranho que você vê uma vez por ano nas reuniões de família. Sua evolução tem sido mais dramática. Além disso, não está sendo mantido unido por uma massa que se esconde em seu centro. Então, como ele está sendo mantido unido? Pó de fada? Magia? Precisamos de respostas. É por isso que os cientistas acreditam que o X7 não é um objeto G propriamente dito.
mas sem detritos deixados por ele. Ou talvez não temos a menor ideia. As possibilidades são infinitas, e é isso que torna a astronomia tão empolgante. Portanto, vamos manter nossos olhos nos céus e ver que outros objetos estranhos estão por aí. Quem sabe talvez descobramos outra bolha misteriosa, e dessa vez seja uma nave espacial. Isso sim seria incrível. Velho cinto de segurança. Estamos a caminho dos lugares mais bizarros do nosso universo, e você verá os fenômenos mais misteriosos que poucas pessoas já viram antes. Recentemente, os astrônomos descobriram que o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, pode estar vazando. Por que isso é uma mudança importante? Porque pode significar que esse buraco negro, chamado Sagitário A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a massa do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo. E o vazamento registrado pelos cientistas pode ser o buraco soluçando enquanto engole nuvens de gás. Isso acontece comigo de vez em quando. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble. Assim, identificaram um jato que parecia de um maçarico. Estava indo em direção às nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. O jato parecia expelir gás como uma mangueira direcionada para uma pilha de areia. Isso parece ocorrer seguidamente perto de outros buracos negros ativos, cercados por material atraído por sua imensa atração gravitacional. Parte desse material é puxada para o buraco negro, mas uma pequena quantidade dele é expulsa para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, ela é engolida, e então o buraco vomita pequenos jatos de matéria. As bolhas de Fermi podem ser o resultado de indigestões que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente os cientistas encontraram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhou com o jato que se estende por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato poderia ter ido de encontro com essa bolha de gás e a inflado. Agora vamos visitar alguns outros lugares de tirar o fôlego em nosso universo. Mas tenha muito cuidado, alguns deles são extremamente perigosos. Como essa estrela de nêutrons rotativa chamada Pulsar Viúva Negra. Assim como a sua aranha homônima, ela está engolindo a sua parceira, uma estrela anã marrom leve. Quanto mais material esse pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a estrela companheira diminua. Se existir, a pasta nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, esta substância é espremida em emaranhados de material semelhante a um espaguete. Pode quebrar, mas somente se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Que tal visitar um planeta onde chove vidro? Acho melhor não. Este exoplaneta azul brilhante parece pacífico e até um pouco familiar. Um tanto semelhante à Terra, você não acha? Mas essa aparência bonita esconde a natureza aterrorizante do planeta. Os ventos sopram a 8.700 km por hora em sua superfície, o que é 7 vezes a velocidade do som. Mas isso não é o pior. Chove vidro, lateralmente, neste mundo alienígena escaldante e quente. Tsunamis solares são um fenômeno solar apelidado de eventos terminais. Eles ocorrem no equador do Sol. Colisões de campo magnético desastrosas parecem causar enormes tsunamis gêmeos de plasma que atravessam a superfície da estrela, movendo-se a uma velocidade de 305 metros por segundo. Eles podem durar semanas e acontecer a cada década ou mais. Olhe para este corpo espacial. Seu apelido é Hyperion Elétrica. Esta lua de Saturno é uma das luas de aparência mais bizarra do sistema solar. Mas muito além de uma aparência estranha, esta rocha em forma de pedra pómez com inúmeras crateras também é carregada com eletricidade estática, e ela flui para o espaço sideral. Olhe para isso, um planeta interestelar com auroras. Perdidos no espaço e à deriva através de galáxias, planetas interestelares foram ejetados de suas estrelas-mãe. Mas um deles, a 200 anos-luz de distância da Terra, é diferente dos outros. É um objeto do tamanho de um planeta com um campo magnético 200 vezes mais forte do que o de Júpiter. Este campo é tão poderoso que gera auroras piscando na atmosfera do planeta. Fique longe dos buracos negros. Eu realmente preciso te avisar? Sim, eles são um dos objetos mais perigosos do universo,
Mas e quanto a mini buracos negros? Ao contrário de seus enormes irmãos, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Mesmo assim, apenas uma dessas coisas minúsculas teria a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que vários micro-buracos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a afirmar que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. Aposto que você vai gostar da nossa próxima parada. Um planeta de gelo em chamas. O exoplaneta distante do tamanho de Netuno, Gliese 436b, é um paradoxo, pois é feito de gelo quente escaldante. O planeta realiza uma órbita completa em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que está viajando muito perto de sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual suas temperaturas raramente caem abaixo de 427 graus Celsius. Pode ter algo ainda mais estranho? O planeta abriga enormes volumes de gelo de água conhecido como gelo X, que permanece sólido apesar das temperaturas escaldantes. Se você ama joias, este próximo planeta é para você. Um planeta de diamantes. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. O planeta é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente em carbono. É tão denso que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso, por sua vez, pode significar que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Luas orbitando outras luas podem existir, ou não. Os astrônomos ainda não entraram em acordo. Planetas orbitam estrelas e luas orbitam planetas. Então, por que não pode haver lua com lua? Mas, infelizmente, não. Pesquisadores afirmam que lua orbitando lua pode sim existir. Mas a lua hospedeira tem que ser massiva o suficiente e a outra pequena o suficiente, e deve haver um amplo abismo entre elas e o planeta anfitrião. Agora vou levá-lo para a galáxia fóssil viva. DGSAT-1 é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível porque suas estrelas estão espalhadas de forma incrivelmente esparsa. Mas o que a torna única é que ela está sozinha, ao contrário de outras galáxias desse tipo. Isso pode significar que a DGSAT-1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, ela é um verdadeiro fóssil vivo. Agora você não conseguirá ver o próximo fenômeno espacial. Tudo porque a luz infravermelha não é visível ao olho humano. E o fenômeno de que estou falando é um fluxo infravermelho do espaço. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas geralmente emitem raios X ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um fluxo estranho de luz infravermelha. Parecia estar vindo de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz de distância do nosso planeta. Este sinal provavelmente foi gerado por um disco de poeira ao redor da estrela, mas essa teoria ainda não foi comprovada. Atrás da órbita de Netuno está o misterioso cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos gelados. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo da nossa vista um planeta enorme, o qual já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Vamos visitar a nossa estrela. Mas precisamos ter cuidado para não chegar muito perto, porque a atmosfera do Sol é mais quente do que a superfície da estrela. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.500 graus Celsius, a atmosfera superior chega a milhões de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol podem ter algo a ver com esse fenômeno único. Mais um objeto espacial que vale a pena visitar. Haumea, um planeta anão orbitando no cinturão de Kuiper, tem uma forma bizarra e alongada e 2 luas. O dia neste planeta dura 4 horas, o que o faz ser o objeto grande que gira mais rápido em nosso sistema solar. Mas a coisa mais misteriosa sobre Haumea é que o planeta tem um anel fino de 64 km de largura ao seu redor. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram.
Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada Transiente de Rádio do Centro Galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos. Mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair.
apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta anão muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta anão, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros.